Agradecendo a Deus, mais uma sessão aqui no Tribunal Pleno, que nós damos início, e 21ª sessão, agradecendo a presença do conselheiro Érico, do conselheiro Josué, dos auditores Mário Filho, Alípio Filho e Luiz Henrique, do procurador Carlos Alberto, do Mistil, das secretárias, taquígrafas, funcionários, diretores, servidores, ausentes, conselheiro Ari Moutinho, se encontra a serviço do tribunal, conselheiro Júlio Cabral se encontra de férias, conselheiro Júlio Assis Pinheiro por motivo justificado também, e o Mário Manuel Coelho de Melo em período de férias também. Expediente. Temos expediente do conselheiro Júlio Pinheiro, através do qual solicita a fruição de 10 dias das férias relativas a esses 2016 para início dia 25. Registro que já determinei a adoção das providências cabíveis por parte dos setores competentes. Memorando 35/2018 da Lavra do auditor Luiz Henrique, através do qual comunica que, por compensação pelo recebimento da relatoria das contas da Prodan do exercício de 2016, transferiu a relatoria da prestação de contas da Controladoria Geral do Estado, CGE, exercício 2017, ao auditor Alípio Filho. Do conhecimento ao Egresso Tribunal Pleno da informação 86/2018 da doutora Rosanila Feitosa Pantoja, diretora jurídica deste tribunal, através da qual comunico o arquivamento de inquérito civil instaurado em decorrência do Acórdão 880/2010 deste tribunal, que teve a finalidade de apurar possíveis irregularidades em pagamento de despesas médicas da Câmara Municipal de Manaus, Ministério Público Estadual, através do promotor de justiça Edilson Queiroz Martins, titular da promotoria especializada em proteção ao patrimônio público, após as devidas apurações, não verificou irregularidades suficientes para enquadrar o senhor Nelson Raimundo de Oliveira Azedo, presidente da CMM, à época, na lei de improbidade administrativa, uma vez que não ficou caracterizado dano ao erário. Ofício 74/2018 da Lavra do senhor Román dos Santos Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Barreirinha, informando sobre a reabertura da instrução e julgamento da prestação de contas do senhor Messias Pereira Batista, prefeito do referido município, no exercício 2009, a reabertura da instrução decorreu de decisão judicial que anulou o decreto legislativo que havia desaprovado as citadas contas. Ofício 265/2018 da Lavra do conselheiro Fábio Túlio Figueiras, presidente da Tricom, comunicando a realização do 6º encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, que ocorrerá entre os dias 28 e 30 de novembro deste ano em Florianópolis e terá como tema o futuro dos Tribunais de Contas, inovação, integração, prevenção e eficiência. Convite do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para a sessão especial em homenagem ao músico e compositor amazonense Rosivaldo Cordeiro, a ocorrer em 21 de junho, às 10 horas, no plenário Rui Araújo da Alha. Iremos agradecer. Ele pediu. Vamos esperar um minutinho.
Convite do desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, para a solenidade de inauguração do Fórum Cível, desembargadora Elza Maria Naice de Vasconcelos, a ocorrer dia 20 de junho, às 11 horas, em edifício anexo ao Fórum Ministro Enoque Reis. Convite do vereador Maidilson Araújo Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Parintins, para ato solene de entrega ao título de cidadão parintinense aos desembargadores Flávio Humberto Pascarelli e Edo Simões e Procurador-Geral de Justiça Carlos Fábio Braga Monteiro, a ocorrer dia 28 de junho, às 15h30, no auditório do Centro de Estudos Superiores de Parintins. Iremos agradecer. Indicações de proposta. Esta presidência gostaria de parabenizar o Dr. Délcio Santos pela posse ocorrida ontem como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Na oportunidade, desejo muito sucesso e serenidade ao novo desembargador. Senhora presidente, Por não. gostaria de aderir a essa parabenização que faz Vossa Excelência ao ilustre agora desembargador e advogado anteriormente, inclusive que advogava neste Tribunal de Contas, né? Por algumas vezes nós tivemos, eu pelo menos recebi o doutor Délcio representando gestores que tinham processos e interesses no tribunal. Realmente, com isso, o Tribunal de Justiça ganha um ex-advogado, um bacharel em Direito da melhor formação e com ampla. Aliás, o filho dele, que foi meu aluno, ele é estagiário dentro do Tribunal de Contas, não é? Também. Então, eu gostaria de aderir a essa menção de parabenização ao doutor Délcio Santos. Eminente presidente, ao me emanar Vossas Excelências, ilustre conselheiro Érico, o governador, de forma emocionada, me falou ontem de uma carta eletrônica que ele recebeu de um dos concorrentes. Disse-me o governador que nunca viu um ato tão principesco. Ele disse: ele é um príncipe. Não, ele é alteza mesmo. Eu estou falando de Jorge Pinho. E eles, todos os concorrentes, estavam ontem lá em congressamento. Aliás, foi o ponto alto do discurso daquela concorrida posse, de que todos os adversários, exceto um, mas se mandou representantes, estavam lá. Eu acho que, numa luta que foi muito acirrada, uma disputa renhida, esse fecho, na hora de proclamar o vencedor da tríplice coroa, né? Primeiro na sexta, primeiro nos três, e a veloz canetada inteligente e rápida, um saque do governador, não permitindo mais nem que se houvesse qualquer murmúrio sobre o fato. Verdade é que ele é a pole position, todos sabiam disso, são 22 anos, em diversas lides, sobremodo na lide que ganha votos, que é a lide política, que é mais importante. O homem é um animal político. A democracia é representativa pelo voto e o doutor Délcio também é muito forte nessa área, independente de suas grandes vitórias nesses 22 anos, nessa profissão que eu virei, doutor Carlos, para um colega vosso. Ele disse assim: como é duro ser advogado, nós temos que matar um leão por dia. Ele me disse: matar o leão é fácil, difícil é encontrá-lo. Porque não tem mais leão, são muitos caçadores, são 14 mil inscritos, fora o represamento de outros tantos no exame de ordem, e o doutor Délcio torna-se laureado pelos seus colegas, exercendo o livre direito, um dos poucos estados em que a campanha é aberta e direta, na origem pelo voto de seus colegas, no final pelo arremate do Judiciário e do Executivo referendando a Constituição. Parabéns a ele, mas também eu pego uma carona para todos os concorrentes que tiveram um gesto de grandeza,
estando lá para abraçá-lo e aplaudir. Muito obrigado. Senhora Presidente, também gostaria de aderir às parabenizações ao desembargador Delcio, desejando-lhe sucesso no desempenho do cargo. Senhora Presidente, Pois não? também gostaria de parabenizar o Dr. Delcio, que Deus abençoe, sucesso no novo cargo. Eu acompanho também, Excelência. Obrigado. Pois não? Obrigado, presidente. Também quero estender meus parabéns ao Delcio Santos. Tivemos a oportunidade de fazer defesas de mesmo cliente juntos, eu e ele. E, então, tenho o Delcio como um companheiro, né? Mas eu aproveito a oportunidade para dizer que, ao mesmo tempo em que eu fico muito feliz de ver chegar um membro da advocacia, pelo Quinto Constitucional, ao Tribunal de Justiça, por outro lado, aproveito a oportunidade para enaltecer a profissão do advogado, né? Para mim, a mais bela de todas as atividades jurídicas é a do advogado, né? Talvez por isso eu me apaixonei por pelo que escreveu aquele advogado de província italiano, que eu cito sempre ele, o Piero Calamandrei, né? Hã? O novel advogado. É, isso. Então, você vai dizer, Carlos Alberto, por que você não está na advocacia, né? Lamentavelmente, quem tiver um dia paciência para ouvir, vai ver que a morte do Nestor Nascimento foi a guinada na minha vida para sair da advocacia, tá? Acho que alguém aqui conheceu o Nestor. Tá? Foi. Né? Então, isso daí fez eu repensar o que eu estava fazendo, né? Mas eu tenho uma verdadeira paixão, amor e respeito pela advocacia. E fico feliz de ver alguém que foi para lá ter um discurso como eu escutei hoje de manhã do Delcio, dizendo que ele iria levar a visão do advogado, sabe? Tomara que ele mantenha isso. Obrigado. Ainda em indicações de proposta, eu gostaria de fazer um registro de pesar o falecimento de uma funcionária aposentada, a doutora Esmeralda Uchoa. Dona Esmeralda Uchoa foi nossa colega de trabalho aqui no tribunal e já estava aposentada há alguns anos, mas uma pessoa muito querida entre os funcionários. Então, que seja comunicado aos seus filhos esse registro. De acordo, Excelência. De acordo, e dou um depoimento que nunca recebi tantos telefonemas para que a rádio noticiasse um falecimento. É sinal que ela deixou boas raízes, que Deus a receba. Com a minha adesão, presidente. Acompanhe, Excelência. Acompanho também, Excelência. Presidente, queria pedir permissão a Vossa Ainda Excelência. indicações de proposta. Eu farei distribuir a todos vós, até parabenizando os auditores pela presença unânime, tríplice total, dizer que eu já estou providenciando, até que o setor competente me mande o alerta, que já tenho todos os percentuais e, graças a Deus, nem tão folgado, mas não tanto à beira do abismo, de todos os percentuais. O senhor procurador, que inclusive Vossa Excelência, trabalhará comigo nessas contas do Estado, dos percentuais do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Passarei a todos daqui a pouquinho. A Receita tem, só para tirar a cópia, a Receita, graças a Deus, tem se mantido equilibrada e a ponto de cobrir qualquer percentual que tenha aumentado em pessoal, mas sempre é bom alertar que nem sempre a arrecadação dá o que se quer. Senhora Presidente, Ou não? inicialmente uma questão. Quais são os auditores que estão convocados para a sessão de hoje? Obrigado. Uma pergunta inicial. Já temos uma definição da data da apreciação das contas do governador? Já temos? Não. Excelência, me perdoe, vou atender Vossa Excelência. O meu será em maio de 2019. Não, Vossa Excelência pode marcar, porque é a tradição, né? Já estamos fora da tradição. Não, mas há uma justificativa esse ano. Certo, de 3 governadores. Esse ano há uma justificativa que tivemos um ano atípico, 3
governadores, mas não só por essa razão, por conta também de uma questão que surgiu relacionada ao sistema AF, que está sendo investigado pelo tribunal e que eu acho perfeitamente razoável que, por esta razão, o tribunal postergue um pouco, mas a razão da minha pergunta é esta, postergue um pouco a apreciação das contas, desde que isso não se torne uma coisa a perder de vista, não é? Só a minha preocupação é no sentido de que nós estabeleçamos um cronograma para que nós possamos cumprir essa parte, né? O relator é o conselheiro Júlio Pinheiro. Bom, mas então vamos aguardar a presença dele. Mas, Excelência, ainda em indicações e propostas, eu tenho basicamente duas informações pertinentes à ouvidoria do tribunal. Uma é que nós estamos realizando, nesse exato momento, na Escola de Contas, e saindo daqui eu vou até lá, uma reunião com as ouvidorias que atuam no nosso Estado, as principais ouvidorias. A nossa ideia é criar uma espécie de rede estadual de ouvidorias. Tentar estabelecer uma relação mais próxima com as ouvidorias, procedimentos semelhantes, troca de informações, inclusive quando uma reclamação eventualmente chega ao tribunal e não é da competência do tribunal, nós encaminharmos com mais facilidade a ouvidoria correta, enfim. Então, esta reunião está sendo realizada e, inclusive, o público, na minha análise, pelo menos, é bastante qualificado. Estão presentes a controladora da União no Amazonas, a doutora Monalisa Rufeio, uma juíza auxiliar da ouvidoria do Tribunal de Justiça, a ouvidora geral do Ministério Público do Estado, a procuradora de Justiça, doutora Suzete Santos, e aí representante da Controladoria Geral do Estado, da Secretaria de Educação, da SUSAM, da Secretaria de Segurança Pública, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Manaus, da Ouvidoria Geral do município de Manaus, né? E também um representante da Associação Amazonense dos Municípios, exatamente porque nós pretendemos fazer com que os municípios eles se engajem neste assunto, e instalem as ouvidorias, porque agora passou a ser algo obrigatório. Então, dou conhecimento desta reunião que está acontecendo neste exato momento. E o Tribunal de Contas do Amazonas, como sempre, está à frente e é protagonista neste assunto. E o segundo assunto, ainda envolvendo a ouvidoria, nós já estamos nos aproximando do final do primeiro semestre e eu quero fazer um rápido relatório sobre a atividade da ouvidoria. A primeira informação é que nós conseguimos terminar todas as demandas que existiam na ouvidoria quando eu entrei. Então, não há mais demandas de anos anteriores, como havia quando eu assumi. Estão encerrados. E no que diz respeito às demandas deste ano, que propriamente me dizem respeito como ouvidor, devo dizer a Vossa Excelência que já foram 187 manifestações. E uma coisa me chama bastante a atenção. Elas vêm dos aplicativos de celulares, 25%, mais ou menos, né? 25,13%. Por e-mail, 29,95%, 30%. E pelo site, 39,57%, 40%. Ou seja, as demandas da ouvidoria hoje, 95% são feitas via meios eletrônicos. Aparelho celular, site e e-mail. O que nos faz pensar, esses relatórios são produzidos, evidentemente, para que nós possamos adotar políticas e melhorar o serviço. O que nos faz pensar que esse é um caminho realmente inevitável, não é? As pessoas não estão mais dispostas a usar protocolo ou a comparecer, até porque neste campo é meio complexo você se expor demasiadamente. Então, correspondências
no meio tradicional, papel, estão praticamente eliminadas. E atendimento pessoal, por exemplo, só foram 4, ou seja, 2%. Caixa de sugestão, 1%. Então, esse é o nosso caminho. Muito bem, e dessas demandas, foram 187 demandas, 70% são comunicação de irregularidade. Quase 6% são críticas ou reclamações. 8% solicitação de informação ao público. Elogio 1%, 1,5%. E consultas 13%. Também números a serem estudados e observados. Dentre elas, 52%, 53% são denúncias abertas. São demandas abertas. 15% são sigilosas. E 32% são anônimos. E, por fim, destas 187 manifestações, informa a Vossa Excelência que apenas 29% estão em aberto, porque as outras já estão atendidas. Então, no que diz respeito às demandas deste ano, 71% estão resolvidas e 29% estão em aberto, mas absolutamente sob controle. Eu tenho exatamente todas elas aqui e sei exatamente há quanto tempo elas tramitam, em que setores se encontram, o que falta para serem respondidas. E essa será a atividade da ouvidoria em colaboração à presidência de Vossa Excelência, para que, nesse campo, o tribunal não deixe nada a desejar. A ouvidoria está adotando uma série de medidas que oportunamente serão divulgadas, encaminhadas a Vossa Excelência, porque ela pretende se tornar um setor mais célere, como devem ser as ouvidorias que não dão respostas rápidas aos demandantes, tendem a cair em descrédito. Né? Como eu encontrei demandas abertas do ano de 2015, não tem o menor cabimento. Não serve para nada uma ouvidoria que não responda rapidamente aos seus demandantes. E nós faremos isso. Eu garanto a Vossa Excelência que a ouvidoria do tribunal passará a dar resposta, como já está fazendo, mas vai melhorar. Era o pequeno relatório que faço ainda nesse primeiro semestre, mas voltarei ao tema quando tiver algumas outras novidades que a ouvidoria implantará no tribunal. Essa presidência parabeniza o conselheiro Érico à frente da ouvidoria. Nós sabemos da sua competência, celeridade, e está de parabéns o tribunal. Posso falar? Com a palavra, o procurador Carlos Alberto. Para dar um aviso, mas antes, como o Érico Desterro, o conselheiro, falou agora há pouco, sobre a questão de comunicação por via eletrônica, eu tenho me interessado por esse tema de compliance, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, né? E as UIFs, que são as unidades de inteligência financeira, o Brasil tem uma chamada COAF, e existe também uma força-tarefa no âmbito do Ministério da Justiça, que congrega vários órgãos, né? Ela não é um órgão, uma força-tarefa chamada ENCLA, né? Eles não aceitam mais qualquer comunicação que não seja por via eletrônica. Qualquer comunicação que vá por carta, por via epistolar, ela é devolvida. Inclusive, nós já tivemos esse exemplo lá, né? Então, toda a comunicação agora é por via eletrônica, justamente pela celeridade, né? Então, quem quiser fazer alguma comunicação ao COAF, o caminho é simples, né? A primeira coisa é fazer um cadastro no COAF, e toda consulta ao COAF tem que ser feita linkada a um procedimento.
Quer dizer, você tem que ter um procedimento e uma justificativa para fazer uma comunicação ao COAF, uma consulta, e ela tem que ser por via eletrônica. Tá? Então, só para solidificar mais o que você falou. Tá? E também queria, na verdade, o principal pedido da minha intervenção foi para fazer uma comunicação de utilidade geral, né? Ontem eu estive lá com o Adriano Noleto, que as pessoas que trabalhavam na fábrica de digitalização, parece boa parte já estão lá com ele. E eu fui lá são pessoas que utilizam uma linguagem chamada Linguagem Brasileira de Sinais, Libras, né? E eu fui lá para dar um aviso, mas quero aproveitar para essa caixa de ressonância aqui para dar esse aviso também. A USP, Universidade de São Paulo, ela lançou um curso online gratuito. Na verdade, lançou 27 cursos online gratuitos, e dentre eles o curso de Libras. Tá? Eu vou passar o link para o setor de comunicação social do tribunal, e quem quiser pode pegar o link lá com ele ou comigo, tá bom? Obrigado. Senhora presidente, Ainda indicação de proposta, com a palavra se não tiver ninguém aqui na auditor terceira. Alípio. Obrigado. É só para comunicar, presidente, que recebi um convite do Conselho Regional de Contabilidade para proferir uma palestra por meio do canal contábil, intitulada Segurança e Entrelaçamento da Informação no Setor Público. Irá ser realizada no dia 21 de junho, depois de amanhã, próxima quinta-feira, no horário de 9 às 11. Então, essa palestra ela será transmitida para todo o Estado, através do Centro de Mídias da SEDUC. É o registro. Passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral. Lote 8. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 3. Conselheiro Érico. Lote 2. Conselheiro Josué. Lote 9. Conselheiro Ari. Lote 7. Conselheiro Mário de Melo. Lote 5. Conselheiro convocado Mário Filho. Lote 4. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Lote 6. E auditor Alípio. Lote 1. Passamos a julgamentos adiados. Temos 2 processos na pauta do conselheiro Érico. O primeiro processo, de número 11.427, de 2016, retorna após vista do Procurador-Geral, que não juntou manifestação no sistema. Dessa forma, inicialmente, passo a palavra ao relator. Acredito que o voto que foi disponibilizado não sofreu nenhum destaque, não? Pode ser aprovado. Está pacificado, aprovado. Agora, é verdade que estão convocados os 2 auditores. Eles não sei se gostariam de... De acordo com o relator, excelência. Pronto, então Pois está. não. Segundo processo de número 615, 2017, também retorna após vista do Procurador-Geral. Também passa a palavra ao relator. O doutor Carlos Alberto fez uma ponderação que eu penso que o tribunal deva discutir. Não estou dizendo que concordo, estou dizendo apenas que acredito que nós devamos ouvi-lo e o tribunal deva deliberar sobre o assunto. Com a palavra, então, o Procurador-Geral, Carlos Alberto. Não, né? E na verdade,
processo veio para cá, ele veio, não tinha passado pelo Ministério Público, né? Então, o argumento era que, pelo rito normal, deveria passar ao Ministério Público. Mas eu deixo que eu vou... Então, eu vou expor. O processo cuida de uma auditoria operacional e eu submeti ao Pleno e não houve a audiência do Ministério Público neste processo. Essa é uma prática, inclusive, adotada pelo próprio Tribunal de Contas da União. No Tribunal de Contas da União, as auditorias operacionais, como são auditorias que, ao fim delas, não há a indicação de irregularidades, quer dizer, de modo a causar uma responsabilização a alguém. Apenas procedimentos, né? Indicações, procedimentos. No TCU, não é submetido ao Ministério Público. Agora, eu também não tenho nenhuma dificuldade em aceitar que, no nosso âmbito, esse processo vá ao Ministério Público, que o Ministério Público possa contribuir, de alguma forma, com a instrução do processo. Se assim for o entendimento, eu não tenho nem nada a opor a que esse processo seja encaminhado ao Ministério Público, ainda em diligência, né? Transformemos o julgamento em uma diligência para encaminhar ao Ministério Público, para o caso do Ministério Público querer se manifestar formalmente, né? Ou adicionalmente ao que já fez. Mas coloco o assunto em discussão. Gostaria de ouvir, inclusive... A palavra do doutor Carlos Alberto. Presidente, conselheiro Érico, na verdade, o sentido de passar pelo Ministério Público não é nem tanto uma cobrança de rito, tá? Seria mais nesse sentido realmente, porque não há uma questão aí de apenação, como Vossa Excelência bem levantou, né? E o que decorre lá da Constituição, dos direitos fundamentais, é que se houver apenação para alguém, tem que haver o contraditório para a defesa, tá? E não é o caso, realmente a diretoria operacional é o que ela vai trazer, são dados que dali pode ou não gerar processos, né, com responsabilização de alguém. Mas há situações que até que nascem no âmbito do Ministério Público. Vamos lá, um caso de não esse caso aqui da SEDUC, né? Vamos pegar o caso da questão prisional, que terminou numa auditoria operacional de âmbito nacional e que a exordial veio do Ministério Público de Contas. Então, às vezes, depois de coletar todos aqueles dados do dia, o Ministério Público pode também contribuir para o órgão de contas. É mais nesse sentido. Tá? Excelência, então eu vou me inclinar a votar no sentido de que o tribunal delibere pelo retorno dos autos à instrução e encaminhamento ao Ministério Público junto ao tribunal para emissão de parecer. Esse é o meu voto, então, nesse momento. Eu gostaria de colocar em discussão o conselheiro Josué. O autor, ele pede uma restituição. Eu estaria de prima com Sua Excelência. Ele aceitou as ponderações do Ministério Público e pede uma restituição. Eu vou votar com o reposicionamento do conselheiro Érico. Ok. Conselheiro Da mesma forma, acompanho o novo posicionamento do conselheiro Érico. Conselheiro convocado, Luiz Henrique. Acompanho também. Então, por unanimidade, aprovado o processo. Passamos a julgamento em pauta ordinária, pauta do conselheiro Érico. Temos 5 processos. No primeiro processo, 1744, a embargo de declaração. Desta forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Excelência, né, nesse processo 1744-2017, o Ministério Público acompanha o relator de forma integral. Então, pacificado, dou por aprovado o processo em pauta. O segundo processo é o de número 2655-2017, a embargo de declaração também.
Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passa a palavra ao Procurador-Geral. Nesse processo 2655, ele é um recurso, né? O Ministério Público já havia se manifestado também em embargos declaratórios lá no processo inicial, conselheiro. Tá? E, para manter a coerência, o voto do Ministério Público é conhecer e dar provimento parcial, né? Para reconhecer a omissão, porém mantendo a inabilitação, com base no artigo 56 da Lei Orgânica do TCE. Como vota o conselheiro Josué? Com o eminente relator. Como vota o auditor convocado? Com o relator. Com o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com o relator, excelência. Então, por unanimidade, o voto do relator. Os demais, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho no processo 588-2018, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 4 processos. No primeiro processo, 2518, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passo a palavra ao relator. Eu gostaria de fazer um breve retrospecto dessa inicial, na origem, em que tanto o eminente conselheiro relator, o Ministério Público e a área técnica davam por regulares com ressalva e recomendações. Insurge-se o eminente conselheiro àquela altura, o auditor Alípio Firmo Filho, e prevalece sua opinião de que são irregulares e, por tal, agrava com multa. Eu estive a examinar. Realmente, a inicial tem razão sobremodo quando ela pinça o 22, que trata de dano ao erário, e não é o caso. Não houve dano ao erário. E fiz eu? Mudei o mérito, porque não se enquadra em irregularidade, mantive as penalidades de multa. Deixei as ressalvas, ou seja, apenas o conceito de mérito foi mudado. E por que eu fiz? Repito, porque não caracteriza, embora citado, o dano ao erário. Marco e remarco, ponto 1, o artigo citado não leva ao dano ao erário. Se houve um apontamento da legislação que não se compatibilizava com o dito, eu me quedo, não tenho nenhum interesse a não ser em não punir aquele que não merece com a pena maior. E a irregularidade, para mim, é mais do que a punição financeira. É só o meu posicionamento, dando o histórico. Ainda tem o doutor Érico um tabu nosso, particularmente meu e seu, de uma multa que agrava o nosso amigo recém-falecido, que sempre é corresponsabilizado por ser o Controlador-Geral do Estado. Em votação. Vista o conselheiro Érico. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 13.594/2017 e do auditor Alípio Filho no processo 3205, que está sendo retirado de pauta pelo conselheiro Josué. Nos demais, sem ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Pauta do auditor Mário Filho. Presidente, Pois não. eu apenas gostaria de retirar de pauta um processo, Pois não. o de número 1591 de 2014. Ok. É o segundo processo da pauta do auditor Mário Filho. Temos 4 processos, agora temos 3, né? E nenhum destaque, dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 10.064/2018 e no processo 13.608/2018 e do conselheiro Júlio Pinheiro, 10.064/2018. Declaro aprovado nos termos do voto do relator.
Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 3 processos, contudo, encontro-me impedida em todos eles. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Érico, ressaltando que, no terceiro processo, de 17 e 19, o conselheiro Ari Moutinho Júnior também se encontra impedido, mas não é o caso. Passa a Assumo a palavra. presidência. O último processo está retirado de pauta por pedido de vista meu. E quanto aos outros 2, não havendo destaques, estão aprovados os votos deles constantes, à unanimidade. E assim devolvo a presidência a Vossa Excelência. E o terceiro processo do conselheiro convocado é o pedido de vista a Vossa Excelência. É o de número 17 e 19, 2014. Exato. Conselheiro Érico, pedido de vista. Então, encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Temos 10 processos na pauta administrativa, sendo todos de minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques nos referidos processos, contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Senhora presidente, eu só gostaria de uma informação. Em princípio, eu não tenho absolutamente nada contra, mas no processo 3.504/2015, é uma solicitação de conversão de um funcionário do tribunal, antigo servidor, o Prentice Lopes, conversão da aposentadoria dele em aposentadoria por invalidez. É pelo arquivamento, Ah, é Excelência. pelo arquivamento? É. Por quê? Porque ele faleceu antes do pedido. Ah, é verdade. Por isso que eu estava aqui pensando que o meu o Prentice ainda é vivo. É. Ah, ok. Mas, em tese, esse tipo de coisa é possível? É porque eu confesso a minha... Eu nunca pensei nesse assunto, nunca refleti isso, mas seria possível converter? Olha, seria um estudo a fazer, porque no caso, se ele tivesse dependente, mas não é o caso, Ah, tá. aí sana. Tudo bem. Então está bem. Então está resolvido o assunto. Aprovado, né? Presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, mas Pois eu não, quero com a deixar... palavra ao nosso eu quero poeta, deixar- conselheiro Josué Filho. Vossa Excelência é a única que pode dizer isso, porque eu só manifesto essa veia poética diante de uma flor bela. Mas, e me permita prosseguir. Pois não. Interrompendo a primavera do seu olhar e olhando essas nuvens escuras, mas há sempre um sol a brilhar, é que na terça-feira eu só chego a Manaus, tratamento médico da minha senhora, mais ou menos 13 horas o avião está na pista. No dia seguinte tem jogo do Brasil, mas só é 2 da tarde. É Então, até eu vou- meio-dia o expediente, Excelência. É até meio-dia o expediente. Sim, eu queria que a nossa sessão fosse às 9 horas de quarta-feira, se possível. Seu pedido é uma ordem. Muito obrigado. Informo a Vossa Tudo que na Excelência que não mesma estarei linha. presente. Não estará? Infelizmente, não. Então, eu fico ausente e o Érico presente. Porque eu tenho Quarta-feira mais não vou presença poder este ano do que Vossa Excelência. Vossa Excelência tem privilégios. E Não, tem se crédito. se Vossa Excelência quiser fazer a sessão na quarta, eu só não poderei estar presente. Não, mas Vossa Excelência está me entendendo. Sabe, presidente, nós temos conversado muito sobre isso. Eu até, ironicamente, já ia botar os dias da semana na roleta para que nós tivéssemos sessão. Mas eu acho que o terça-feira é a nossa novena, é a nossa sessão, é assim que está, eu me quedo diante dela e eu joguei apenas para ver se a gente consolidava um dia. Se consolidou a terça-feira, que não se mude para a quarta, até porque ela é ingrata. Tá bom. Isso é um assunto, já que foi abordado, que tem me preocupado um pouco, Excelência. Na medida do possível, nós podemos fazer as alterações na nossa sessão, no dia da nossa sessão, para contentar o maior número de pessoas presentes. Mas isso causa um certo embaraço para as pessoas que nos auxiliam na preparação das pautas, das verdade, publicações. Excelência. Primeiro ponto. Eu tenho abordado esse assunto. Segundo, causa embaraço para os advogados, para as partes, porque fica aquela situação, não é hoje, é amanhã, é só quinta.
É dizer, nós precisamos ter um pouco, no meu modo de ver, de preocupação com essas coisas. E fora o fato de que, pelo menos eu me programo para estar no dia da sessão em Manaus, no horário. Eu acredito que esse é o melhor caminho, porque se nós ficarmos com uma sessão flutuante na semana, vai ser difícil fazer programações. Eu, por exemplo, eu sou professor da universidade, quando vou ver o meu horário, eu já faço o meu horário na universidade, baseado no funcionamento do tribunal, porque a minha prioridade é o Tribunal de Contas. Com certeza, a minha também. Né? Essa é a minha prioridade. Então, eu faço todas essas minhas... Eu não estou aqui absolutamente... Eu estou tentando ficar na paz de Deus. Né? Eu estou tentando me meter somente nas coisas que me dizem direto respeito. Apenas estou fazendo esse comentário a Vossa Excelência, presidente, e não pleno, porque eu acho que nós precisamos refletir um pouco sobre isso. Certo. É a nossa única oportunidade de estarmos juntos, os conselheiros, auditores, Ministério Público, é o espaço em que nós temos, é o espaço público visível do Tribunal de Contas para a sociedade, e nós precisamos priorizar isso. E fixado, né, que todos os jornalistas sabem. Exato, também. a imprensa A conhece, imprensa. todo mundo. Então, apenas esse é o meu apelo. Concordo plenamente. Claro que Excelência. modificações, por exemplo, quando há um feriado, nós precisamos adaptar muito bem. Quando há um evento que todos os conselheiros, ou a maioria, vai participar, muito que bem. Mas, fora esses aspectos, eu acredito que nós devêssemos manter sempre a nossa sessão. Concordo plenamente. Anunciar os 70 anos da rádio, que os senhores serão convidados para um super show, independente do popular e do rancho no teatro, como foi nos 60, e dizer que uma das sacadas de meu pai é não mudar o horário. O Jornal da Manhã é 15 para as 6. A crônica é o meio-dia, a oração da Ave Maria às 18. E ela interrompe até a seleção brasileira se estiver jogando. Esse daí depois eu fui ler no livro do Agim Bangino, que nós somos escravos dos nossos hábitos. Então, sejamos escravos dos bons hábitos. Por exemplo, todo mundo vai à novena terça-feira porque tem caldo de cana e pastel na Aparecida. Tem gente que já tem marcado o encontro aqui na terça-feira, e inclusive o almoço na cantina, e eu não vou citar os nomes, inclusive de aposentados, para poder assistir o pleno. É um hábito, e nós somos escravos, então, escravos dos bons hábitos, da pontualidade, da frequência certa. Eu me somo ao dito Érico Desterro, como protesto, apelo e torcendo para que dê certo. Sempre às terças. Com certeza, Excelência. Então, a nossa próxima sessão será no dia 26, terça-feira, no horário regimental, às 10 horas. Obrigado, agradecendo a Deus por mais uma sessão e pedindo a proteção para todos nós.